Boa tarde, tudo bom? Aqui é o Vando do canal Vida Versátil e eu tô aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês. Já vou pedindo, por favor, por gentileza, para tocar no sininho, tá? Para receber os novos vídeos, né? Assim, aviso para os novos vídeos, né? Por favor, deixa o like, tá? E assim, aqui os temas são diversos, mas os temas são retratados de forma simples, segundo o meu ponto de vista, porque eu não sou uma pessoa letrada, né? Eu vou conversando aqui do meu jeito, entendeu? E eu acho que tem coisas interessantes, né? Que a gente pode conversar. Coloca a sua opinião embaixo, tá? Depois do vídeo, para saber o que você pensou sobre isso. Então, é assim. Hoje eu quero falar sobre a história da escravidão, né? Segundo o meu ponto de vista, porque a escravidão na teoria acabou, mas ainda existe de forma mascarada. Eu vou falar por que depois. Então, assim, ó, a escravidão era algo cultural do passado, né? E não racial. Tanto é que ela começou lá no Oriente Médio, né? Com os povos asiáticos daquela região, né? Hebreus, né? Assírios, babilônios, né? Egípcios, como a gente conhece da Bíblia, né? E assim, eles subjugavam, iam para a guerra, venciam e subjugavam sempre os mais fracos, né? Aquilo que a gente já sabe, forçando eles a servi-los, né? Em trabalhos forçados, tanto homem quanto mulher, vendido como animais, infelizmente, como se fosse propriedade de seu dono, uma propriedade qualquer, né? Infelizmente foi uma época ruim, né? E aquilo, dessa região do Oriente Médio, ela se espalhou pelo planeta, devido ao que? As conquistas, né, dos povos maiores e dos impérios maiores da época, que pegaram o mesmo hábito e o mesmo costume. Por exemplo, como eu já disse, babilônicos, os gregos, né? Os gregos, também vieram os romanos, e aquilo, os vencidos de guerra eram forçados a trabalharem, né? Como animais. Na Grécia e na Europa e em Roma, como a gente bem sabe, os escravos eram muito usados para luta, né? Nas arenas como gladiadores, lutando contra animais, até contra eles, até a morte, né? E sem valor e sem importância nenhuma. Aí o que acontece, né? E na Europa tinham muitos escravos brancos, né? Por quê? Porque aquela região, como a gente já sabe, é povoada desse tipo de gente, entendeu? Muitos escravos brancos e de independente de raça, qualquer uma. Só que aí o que aconteceu, né? Aí vieram as cruzadas, né? Como a gente já sabe também, né? E na última cruzada, não sei se foi a quinta, se foi a sexta, que eles fizeram um acordo de livre culto lá na Terra Santa. Aí acabou as cruzadas. Os povos europeus tiveram que expulsar os muçulmanos de seu território. Por que Portugal saiu antes, né? Em busca de novas terras? Porque ele conseguiu expulsar os muçulmanos antes da Espanha. Só fazer uma pesquisa, né? Aí eles descobriram essa imensa terra aqui, né? O Novo Mundo. Portugal, né? Já sabia que tinha essa terra aqui, por quê? Por causa de Cristóvão Colombo, né? Cristóvão Colombo, que chegou na República Dominicana lá. Então eles já tinham uma noção. Quando eles chegaram aqui, eles viram uma terra imensa, né? Com pessoas diferentes e selvagens, né? E o que eles fizeram? Primeiro foi a prática do escombro, né? De trocar qualquer besteira por ouro e prata que os índios indicavam para eles. Depois eles tentaram escravizar os índios. Só que eles não conseguiram escravizar os índios, por quê? Porque os índios lutavam, os índios eram selvagens, e também os índios passavam doenças para eles, e eles morriam e os índios também. Aí eles viram que não era uma boa ideia. Aí eles foram buscar trabalhadores para o Novo Mundo em outro local. E onde que eles foram
Eles foram na África, infelizmente. Por quê? Porque os povos da África lutavam entre si, como em todos os continentes. E como eu já falei, os mais fracos subjugavam, os mais fortes subjugavam os mais fracos, e os mais fracos eram vendidos. E Portugal, ele não invadia o território da África lá para guerrear e levar as pessoas à força, não. Por quê? Porque lá tinham muitos guerreiros valentes africanos, então eles negociavam, porque eles sabiam que se chegasse lá de qualquer jeito, eles iam tomar pau, iam tomar porrada e iam sair expulsos de lá. Então eles negociavam, era tipo um escambo, tipo um escambo. E os negros vendiam seus próprios, os próprios compatriotas, digamos assim, né? Ou pessoal de outras regiões ali, né? Da África, como escravos. Aí esses escravos vieram com os portugueses, também com os espanhóis, e aí virou cultura, para eles trabalharem aqui, né, nas Américas. Só que assim, ó, eu vejo tudo como um projeto de Deus, sabia? Por quê? Foi descoberto um novo mundo aqui, né? E aquilo, Deus, Jesus, eu acredito em Jesus. Jesus queria que o nome dele ficasse conhecido por todas as pessoas, e todas essas pessoas se espalhassem pelo planeta. Hoje a gente tem miscigenação de tudo quanto é jeito. É um projeto de Deus. Projeto de Deus. Os índios, os brancos se espalharam pelo mundo, e também os negros. Os negros. Tanto é que eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui, tá? Os judeus sofreram pra caramba lá no Egito. Projeto de Deus. E depois, como é que eles saíram de lá? Ricos e mais fortes, né? Então, tudo é um projeto de Deus que a gente não consegue entender. A gente não consegue entender, tá bom? E o que aconteceu? Portugal passou a descobrir muitas terras, colonizou muitas terras, Espanha, a França também, e junto traziam muitos negros da África, né? Faziam acordo com os líderes da África e traziam os negros para cá. Não era guerra, que eles sabiam que eles podiam perder guerra contra os negros na África. Não era guerra, era negócio, era troca, era um escombro, tá bom? E o que aconteceu? Assim, ó, uma guerra, numa época de escravidão, as pessoas subjugadas infelizmente sofrem muito, né? Mas para você ver que quando há união, o povo vence, e não há ninguém inferior a ninguém, como eu já disse aqui, tá bom? A gente tomou o exemplo lá do Haiti. Hoje o Haiti é o país mais pobre aqui das Américas, tá? Mas foi o primeiro país a se tornar independente nas Américas, não foi os Estados Unidos. Porque tinha muito negro trabalhando lá, e é um país colonizado pelos franceses, tá bom? E os franceses faziam eles sofrerem. Eles se juntaram, e os Estados Unidos forneceram guerra, forneceram armas, eles foram para a guerra e venceram os franceses. Primeiro país na história a vencer, primeiro país negro na história venceu um país europeu, o Haiti, que era o país mais rico daquela época, né, que era as Antilhas. Hoje é o país mais pobre. Hoje é o país mais pobre. Primeiro país a se tornar independente, tá bom? E que os negros venceram os brancos. Isso é a prova de que a união faz a força, e outras coisas não tem nada a ver, é uma tremenda bobagem, tá? É só um idiota para pensar de certas formas aí erradas. Aí, ó, aí teve isso, que os negros conseguiram a liberdade e a força na bala e venceram os franceses, tá? Mas a história da libertação começa nos Estados Unidos lá, que os Estados Unidos começaram a guerrear com a Inglaterra para conseguir sua liberdade, né? Porque parece que eu conheço mais ou menos a história assim. Quem tiver mais conhecimento pode colocar aí nos comentários embaixo, por favor, tá? É bom que agrega. Muito obrigado. E outra, assim, ó, a Inglaterra pagava muito pouco pelo produto dos colonos norte-americanos, e pagava muito caro pelos mesmos produtos das Índias, né? Aí os norte-americanos entraram em rebelião. Só que a Inglaterra era muito mais forte. E os norte-americanos sempre perdiam.
A França era inimiga da Inglaterra, ela tinha acabado de sair da Guerra dos 100 Anos. Da Guerra dos 100 Anos. Aí o que o rei fez, o rei da França? Mandou ajuda para os Estados Unidos, por quê? Porque eles tinham um inimigo em comum para vencer a Inglaterra. Aí os franceses e os norte-americanos juntos conseguiram expulsar os ingleses com a ajuda dos negros. Porque o presidente, eu acho que é George Washington, ele fez um acordo com os negros, né? Todo negro que lutasse na guerra, se eles vencessem a guerra, o negro ia ser livre. O negro ia ser livre. Entendeu? Lá começou o fim da escravidão, né? Aí depois, voltando para a Europa, depois da guerra da independência dos Estados Unidos lá, né? Aí o que aconteceu lá? O povo estava passando fome porque não tinha dinheiro, porque boa parte do dinheiro foi investido lá na independência dos Estados Unidos. O povo se revoltou. Aí teve uma parte da história lastimável, que eu sou contra porque foi uma tremenda violência, né? Revolução Francesa. O povo invadiu o castelo, porque só quem tinha riqueza era a nobreza. Invadiu o castelo, né? Porque tinham 3 poderes na época. A sociedade era o clero, a nobreza e os camponeses, né? Surgiu uma nova classe, e a nova classe eram os burgueses, que eram os novos ricos. Os novos ricos, e os camponeses estavam passando fome por isso. Aí eles se juntaram, invadiram o castelo lá, saíram matando todo mundo. E foi um banho de sangue na França, como a gente já sabe, né? E depois pela Europa. Só que antes disso, um pouquinho antes disso, o tal do Karl Marx e um amigo dele inglês, né, que o Karl Marx era pobre, né, e o amigo dele inglês que financiava, que agora esqueci o nome do colega dele, criaram o Manifesto Comunista e a Liga dos Justos. Né, que pregava que todo homem, né, tinha que ser livre, aquela coisa toda do comunismo, que hoje em dia o mundo tá uma desgraça por causa desses ideais invertidos aí, né? Que se tirar Deus do centro, a gente não vai criar um paraíso em lugar nenhum. Mas foi o ideal deles. Né? Aí depois disso, do manifesto comunista lá deles, lá, daquela desgraça lá, né? E da Liga dos Justos, Karl Marx e o amigo dele que lideravam. Aí teve a Revolução Francesa. Os franceses invadiram lá o castelo, derramaram, como eu disse agora há pouco, derramaram sangue da nobreza, e saíram matando várias pessoas na guilhotina. Aí eles criaram um novo ideal, né? Que é justiça, igualdade e fraternidade. Aí a partir daí os países foram obrigados a criar uma constituição e uma carta magna, né? E os negros começaram a ser libertos da escravidão, negros e outros povos, lembrando que não era só negros e outras pessoas e outros povos, tá bom? E a partir disso daí, né, que foram criados uma revolução, e o mundo foi mergulhado no iluminismo, né? O mundo foi mergulhado no iluminismo. Vários países foram libertando seus escravos. Só que Portugal, eu esqueci de falar, Portugal, ele colonizou o Japão, tentou escravizar os japoneses também, vocês pesquisem na internet. Só que os japoneses não aceitavam, preferiam morrer. Portugal tentou escravizar os japoneses, e o Japão já foi colônia de Portugal no passado, tá bom? E todos os países foram libertando seus escravos, como eu disse. O Brasil, aqui nosso país, infelizmente, foi um dos últimos países. Por quê? O imperador da época, Dom Pedro II, ele queria libertar os escravos, só que ele tinha medo de uma revolta e do Império do Brasil se quebrar em vários estados, né? Só que aí o que acontece? Primeiro, ele criou a lei do ventre livre, que a partir daquela data, que agora esqueci qual, todos os negros que nascessem seriam livres.
Eles tinham um plano para reforma agrária naquela época, mas não conseguiram fazer a reforma agrária, tá bom? Aí o que aconteceu? Aí depois disso veio a princesa Isabel. A princesa Isabel que assinou a Lei Áurea, libertando todos os negros, né? E que bom, porque eles tinham um novo plano de sistema econômico, né? Libertar o povo, para as pessoas serem livres e para o desenvolvimento da economia. Então, só que hoje ainda existe a prática da escravidão em muitas fazendas no Brasil, só que são mal investigadas, pessoas que trabalham sem direito nenhum, e na teoria essas fazendas que são descobertas com trabalho escravo era para ser dado para a reforma agrária, e nem plano de reforma agrária tem, pelo menos a gente não escuta falar. Então esse país aqui é um país de mentira e de canalice, como a gente bem sabe, né? E o último país do mundo a libertar os seus escravos foi a Mauritânia em 1981. Pesquisem na internet. Espero que vocês tenham gostado. Aqui foi de uma forma